Por que que uma emoção, ela permanece num determinado momento? Por que que você chora? Por que que perde a voz? Por que que trava? Por que que não consegue lembrar de informações importantes? Quando a gente descobre, gente, como que a gente funciona, é libertador. Eu sei que está chegando muita gente nova por aqui, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Val, sou fonoaudióloga e eu ensino o caminho da segurança no cérebro para as mulheres, para elas serem reconhecidas por meio do seu trabalho. Então, hoje vai ficar muito claro para a gente, com base no Divertidamente, o que é esse caminho o caminho da segurança no nosso cérebro, e principalmente relacionados às questões do equilíbrio emocional que a gente precisa para ser referência naquilo que nós fazemos. E hoje nós vamos falar sobre a Hayley, aquela personagem principal do Divertidamente. E por que eu quero falar sobre a Hayley? Porque o Divertidamente, se a gente fosse traduzir o nome desse filme do inglês, seria Inside Out, é de dentro para fora. Então, a gente entender tudo o que acontece dentro da nossa mente e nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, para que a gente se organize e consiga se comunicar com muito mais clareza. Então, esse filme, ele traz uma perspectiva muito lúdica, de um jeito muito simples, para a gente repensar o modo como nós pensamos, sentimos e agimos. E é sobre isso que nós vamos falar. E por que sobre Divertidamente? Esse foi um filme que teve um embasamento teórico, científico incrível. É um filme que ganhou mais de 97 prêmios, inclusive um Oscar. Então, assim, para quem trabalha, para quem gosta de entender mais sobre as emoções, Divertidamente é um filme obrigatório. Por quê? Porque você se diverte, você tem muito mais clareza sobre como funcionam os nossos aspectos emocionais. Gente, é um filme que daria para eu fazer uns 3 episódios aqui, porque a gente tem 1 hora, né? Então, é um filme que dá para abordar inúmeras perspectivas. Eu escolhi uma perspectiva que esteja diretamente relacionada à nossa comunicação, a ser uma referência no nosso trabalho, a essa segurança, para a gente entender a construção da nossa segurança no nosso cérebro, para a gente ser reconhecido, para a gente ser reconhecida como uma referência naquilo que nós fazemos no nosso trabalho. E isso, o que eu vou falar para vocês é uma partezinha, ainda tem muitos aspectos que nós podemos trazer aqui e explorar no nosso quadro de O Segredo por Trás das Mulheres Seguras. Porque a gente consegue ter uma clareza sobre as nossas emoções, como que as coisas funcionam aqui na nossa caixolinha, porque eu estudei essas questões mentais, o funcionamento cognitivo e mental, e é tão difícil a gente ter uma abordagem mais lúdica sobre isso, sobre essa questão da neurociência. Então, o que esse filme tem a ver com a gente ser uma referência no nosso trabalho? Essa é uma pergunta que eu gosto de responder para vocês entenderem qual é o caminho que nós vamos seguir na análise crítica comunicativa desse filme. Para a gente pensar em ser uma referência, para a gente falar sobre ser uma referência, é sempre importante a gente entender que ser uma referência no nosso trabalho é uma construção. E é uma construção que passa pelos aspectos linguísticos, mentais e psicológicos. Como assim, Val, linguísticos? A nossa linguagem, ela estrutura tudo aquilo que nós somos e todo o universo que nós estamos envolvidas. Porque tudo é linguagem. Para a gente colocar, para eu saber que isso daqui é um copo amarelo, vocês vão me ver sempre dando esse exemplo, né? Como que eu sei que isso aqui é um copo amarelo? Porque um dia alguém falou assim: olha, Val, esse daqui é um copo. Você coloca água dentro, isso aqui é um canudo e é cor amarela. Então, a minha mãe, o meu cuidador, quem cuidou de mim, foi indicando todos os objetos, todos os elementos e foi colocando o nome. Foi falando: ó, essa daqui é a mamãe, você é a menininha da mamãe. Você é a Valéria. Cadê a Valéria? Eu sou a Valéria. Isso daqui é um copo amarelo. A linguagem, ela faz isso. Ela organiza o nosso universo.
E por causa dessa organização que nós conseguimos dar os nossos saltos cognitivos e evoluir e aprender novas línguas, aprender a falar, aprender a desenvolver a habilidade que nós precisamos. Tudo parte da linguagem. Então, é muito importante a gente pensar também a linguagem como um sistema de organização das informações para dentro do nosso cérebro, como também com relação à organização daquilo que nós sentimos. É muito importante a gente entender que quando nós estamos sentindo algo, a forma como a nossa família, os nossos cuidadores colocam um nome para aquilo é a forma como nós vamos entender as nossas emoções. E nesse filme, ele aborda bem essa questão das emoções. Então, é muito importante a gente entender o papel da linguagem nessa perspectiva. Então, para a gente saber por que a gente sente raiva, o que é a raiva? Às vezes a criança chora e ela está ali tentando entender o que ela está sentindo. Então, nós, como adultos, como cuidadores, é muito importante a gente parar e tentar explicar. Olha, você está chorando porque você está com medo do cachorro, mas fica tranquilo que o cachorro não vai te morder, não vai te comer, não vai te fazer nada. Então, são detalhes muito importantes que fazem muita diferença que a gente vai estruturando. Então, eu sei que eu sou a Valéria, que eu tenho 28 anos, que eu moro no Paraná, na cidade medianeira. Por quê? Porque são todos elementos linguísticos que eu fui estruturando a minha personalidade, as minhas emoções e o meu conhecimento. Então, a linguagem é um elemento essencial para a gente se reconhecer como referência naquilo que a gente faz. Até a forma como nós nos posicionamos e a forma como nós falamos sobre o nosso conhecimento passa pela linguagem. Segundo ponto, nós precisamos ter compreensão dos elementos mentais que permite a organização das nossas ações. Quem aí assistiu o filme, lembra que tinha uma mesa de controle? Tinha uma mesa onde uma das personagens do filme, ela queria sempre estar cuidando daquela mesa de controle, ela estava sempre preocupada. Aquela mesa de controle são as nossas funções mentais superiores. Então, quando a gente fala sobre ser uma referência, é nós sabermos como está funcionando a nossa mesa de controle, como nós agimos, como nós nos organizamos diante dos desafios que nós vamos enfrentando e da forma como nós nos posicionamos. Então, é super legal. Eu amei essa metáfora. Quando eu vi o filme, eu falei, cara, eu quero essa mesa. É muito bonitinho, assim, e mostra exatamente o equilíbrio e todo o papel que as funções mentais superiores têm e desenvolvem dentro da nossa expressão, da nossa organização e do nosso posicionamento. E entram também, o último, mas não menos importante, os elementos psicológicos. Val, o que são os elementos psicológicos? Os elementos psicológicos, eles falam sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, todo o momento em que nós pensamos e estruturamos, construímos, né, o nosso papel como referência naquilo que nós fazemos, a gente precisa ter muita clareza sobre esses três elementos. A linguagem, porque é a forma como eu me expresso, como eu comunico tudo que está aqui dentro da minha caixolinha, compreender como eu funciono, como que é a minha mesa de controle diante desses conhecimentos, diante do meu trabalho, dos desafios que eu enfrento e também como estão os meus sentimentos. Eu sempre digo que a construção, para a gente ser referência naquilo que a gente faz, perpassa o pensar, o sentir e o agir. Então, sempre que nós temos um objetivo, por exemplo, gravar um vídeo. Quando nós falamos sobre gravar um vídeo, é uma estrutura de linguagem. Você vai comunicar, você vai falar. Mas tudo que você pensa, você precisa organizar os seus pensamentos, estruturar essas funções mentais e também como você está sentindo as emoções e os sentimentos. É uma ação que envolve toda essa construção. Então, nós precisamos ter clareza sobre esses três elementos para tudo aquilo que nós vamos fazer, para tudo aquilo que nós vamos desenvolver como no nosso trabalho como pessoas. Então, é sempre muito importante a gente lembrar que quanto maior a nossa consciência sobre a perspectiva da linguagem, dos elementos mentais
e das características psicológicas, maior é o nosso alinhamento com uma sensação que nós queremos despertar no outro. Então, se eu quero gravar um vídeo, qual é a sensação que eu quero despertar em quem vai assistir aquele vídeo? Se eu tenho clareza sobre a forma como eu vou falar, o modo como eu vou organizar os meus elementos mentais, o meu pensamento, o meu raciocínio, a minha estrutura, e como eu vou alinhar com a minha emoção, tendo essa consciência, essa clareza, nós vamos começar a pegar aquilo que é algo tão complexo, tão difícil, e a gente vai diminuir, vai dividir em pequenos passos. E quando a gente consegue dividir essa ação grande, que às vezes dá um medo, dá uma insegurança, nós vamos ter clareza do passo a passo que a gente precisa seguir. A mesma coisa na empresa. Às vezes, resolver um problema, um desafio na sua carreira, se você olhar de longe, sem dividir nesses 3 elementos, a linguagem, os processos mentais e as emoções, parece algo impossível. Mas quando a gente traz para o racional, coloca até mesmo num papel, deixa mais concreto, a gente vai vendo como que nós podemos ir superando cada um destes desafios e resolvendo essas questões, com base na construção e nesses 3 elementos. E o que é muito importante, quando nós falamos em ser uma referência, nós estamos falando sobre viver em sociedade, nós estamos falando sobre comunicar o que nós fazemos, dividir os nossos conhecimentos. Então, quanto maior a compreensão que eu tenho sobre mim, sobre os elementos de linguagem, os elementos mentais e psicológicos, maior é a minha compreensão sobre o outro. Apesar de todas as nossas diferenças e individualidades, existem padrões que são universais. E eles perpassam toda essa linguagem, todos os processos mentais e também os processos emocionais. Então, quanto mais eu compreendo esses elementos sobre a minha pessoa, na minha perspectiva, maior é a minha compreensão do outro. Então, se alguém grita comigo, se alguém perde a linha no trabalho, ou se às vezes a pessoa fica muito nervosa e não consegue passar uma mensagem com clareza, eu vou entender o porquê que ela age daquela forma e vou conseguir me organizar para que ela se sinta confortável. Ou, por exemplo, quando o chefe não escuta, às vezes o chefe, ele não te escuta. Quando você sabe como você funciona e por que às vezes você não escuta algumas pessoas, você vai fazer essa engenharia reversa e vai entender: ah, o meu chefe não me escuta por causa disso, porque às vezes eu desperto uma emoção diferente daquela que eu gostaria. Então, quanto mais a gente entende sobre esses elementos presentes em nós, maior é a nossa compreensão acerca do outro. E quando a gente fala sobre entender o caminho da segurança no nosso cérebro, é exatamente saber como funciona a nossa mesa de controle. A gente ter clareza de quais são os botões que nós queremos apertar, quais são os botões que nós queremos ligar, o que nós queremos desligar, o que é importante para aquele momento. Então, quanto maior a nossa compreensão sobre esses elementos, maior é o nosso poder sobre a nossa comunicação. E só tem uma pessoa que pode controlar a nossa comunicação, que somos nós mesmos. Então, é isso que eu gosto e que eu venho aqui compartilhar com vocês quase que diariamente. São todos elementos voltados para a construção desse caminho, para a compreensão do caminho da segurança no nosso cérebro. E quando eu falo sobre essa mesa de controle, são as funções mentais superiores. As funções mentais superiores são várias, mas eu vou explicar aqui para vocês o que elas fazem. Elas vão receber os estímulos. Então, quando alguém fala alguma coisa, quando vocês mandam mensagens aqui para mim, comentam, eu leio a mensagem, é um estímulo que eu estou recebendo. A maioria, graças a Deus, das mensagens são de amor e de carinho, então a gente fica toda feliz. É a forma como eu estou recebendo esse estímulo. Toda vez que vocês falam comigo, é um estímulo que eu estou recebendo. E esse estímulo de carinho, de amor, ele vai ser administrado e processado pela minha bancada lá, pela minha mesa de controle. Então, pense que isso acontece para todos os estímulos que nós recebemos. Se às vezes você não consegue
compartilhar o seu conhecimento ou se sente insegura diante de certas pessoas, comece a perceber que estímulos essa pessoa está passando para você, às vezes o seu chefe, o seu colaborador, alguém da sua equipe. Por que diante de certas pessoas o meu comportamento muda? Qual é o estímulo que essa pessoa passa, que eu recebo, que eu administro e como que eu processo essa informação? Então, é muito importante a gente ter essa clareza, porque quando a gente consegue entender, a gente não vai ter um amuleto para resolver os nossos problemas. A gente vai realmente entender por que aquela pessoa gera um desconforto específico. E isso dá para a gente poder controle sobre a recepção, sobre a administração e o processamento. Qual que é a diferença entre as emoções e os sentimentos? Aqui no filme ele fala bastante sobre as emoções, e eu acredito que é importante a gente trazer esse aspecto. As emoções, elas estão relacionadas aos impulsos biológicos visíveis. Por exemplo, quando a gente acha uma coisa engraçada, a gente gargalha, vocês conseguem perceber que se alguém falasse uma bobagem, qualquer coisa engraçada, eu ia gargalhar, dar risada, vocês iam perceber o impulso. Já viu aquele negócio que a gente está na igreja, não pode rir, e aí dá muita vontade de dar risada? E a gente, às vezes, tem que sair de um recinto? Exatamente isso. Por quê? Porque é uma emoção, uma graça que a gente achou, e é um impulso. Às vezes, você não consegue ter controle. Isso acontecia muito quando eu era criança. Então, a gente às vezes vê algumas coisas e criança dona de fazer isso. Por quê? Porque a criança ainda não sabe como controlar aquele impulso. A gente que é adulto, a gente vai desenvolvendo, amadurecendo, e a gente consegue mais perceber. Mas sempre que nós falamos sobre as emoções, a gente vai conseguir observar no outro algum reflexo visual, seja no rosto, seja na voz. Então, por exemplo, se a gente está meio triste, se é um dia que a gente está assim, sabe, mais sentindo uma emoção, a gente foi envolvido por uma emoção de tristeza, a gente recebeu uma notícia triste, que não deixou a gente bem, a próxima pessoa que liga, na voz, é possível da gente perceber que a voz está mais triste. Por quê? Todas as emoções, esses impulsos, eles são físicos, mas para esses impulsos eles chegarem até as nossas expressões, eles passam por toda uma coordenação de hormônios. Então, tudo que nós sentimos gera uma alteração no nosso estado emocional e nas nossas emoções, e a gente vai transmitir isso pela nossa voz. Na linguagem, isso é muito comum, tanto por meio dos aspectos verbais como não verbais. Me conta aí o que acontece na linguagem de vocês quando acaba ficando com um pouco de medo, com insegurança. Tem gente que esquece tudo, dá aquele branco e a pessoa fala: aonde que eu estava? O que eu estou fazendo aqui? Por quê? Aumentou muito o nível do hormônio do estresse, e na linguagem, o reflexo da emoção que ela vai ter de medo é o branco. Tem gente que treme todinho. Fica treme muito. Então, ou acontece aquelas manchas vermelhas no corpo. São todas respostas, é um impulso biológico de uma resposta a uma emoção que a pessoa está sentindo. Tem gente que gagueja. Então, são formas que estão presentes na nossa linguagem. Quanto mais a gente entender sobre as nossas emoções, maior é o nosso, eu não digo controle, mas a gente vai conseguir interferir, perde o chão em um momento que estamos falando de gera medo e insegurança. Então, nós vamos conseguir entender quais são as nossas respostas e o que nós podemos fazer para minimizar essas alterações que nós temos. Eu estou com um mapa mental. Esse mapa mental, antes de ser um elemento de linguagem para vocês, é um elemento de linguagem para mim, porque a minha memória é muito comprometida. Então, para que eu não esqueça nada que é importante de trazer aqui para vocês, e as manchas de raiva no corpo, é verdade, às vezes alguém fala alguma coisa, tira a gente da linha. O choro, ele é um impulso biológico. Eu fiz até uma live falando sobre o choro, como a gente não chorar em uma reunião importante. O choro, ele é a expressão, ele é um impulso biológico
pode ser para a raiva ou para o medo, porque às vezes as respostas fisiológicas que nós temos, elas podem vir de emoções diferentes. Às vezes a gente chora de medo, às vezes a gente chora de raiva, às vezes a gente chora de tristeza. Então, tudo depende, e aí eu vou mostrar bem para vocês esse passo a passo, mas é exatamente isso. O sentimento, ele é algo mais interno, é uma experiência interna. Às vezes, o sentimento a gente não consegue externalizar. Eu gosto de pensar que a emoção é aquilo que a gente externaliza e que o outro consegue perceber, e o sentimento é aquilo que às vezes a gente fica remoendo aqui dentro, que é bem complicado também. Então, sabe, observar as respostas biológicas, os impulsos biológicos que a gente vai ter, pode ser uma mesma resposta para diferentes motivos, diferentes tipos de emoção. No filme, ele trata basicamente de 1, 2, 3, de 5 emoções. E o que é mais legal da gente pensar, e quando não conseguimos chorar, exatamente. E o que acontece quando você não consegue chorar? O choro é muito importante. Ele é muito bom porque a gente alivia as tensões. Sempre que eu falo sobre o choro, eu gosto de trabalhar a questão, que eu sempre dou um passinho atrás. O que é o choro? Né? É um impulso biológico em relação a diferentes tipos de emoção. Mas se nós estamos falando de um momento de trabalho, por exemplo, a respiração. Porque o choro ele é uma resposta de um desequilíbrio emocional que nós temos, principalmente diante do medo e da insegurança. A gente se sente vulnerável a ponto de chorar, de pensar que às vezes a gente não vai conseguir resolver aquele problema. Parece que o problema é maior do que a gente. Então, o choro é essa resposta. Eu fiz uma live inteirinha falando disso, está no IGTV. Vale super a pena vocês darem uma olhadinha. Mas sempre que a gente tem essa questão do choro, é muito importante a respiração. A respiração é salva, porque a gente vai equilibrar. Então, sempre saia do recinto onde você estiver, de onde está vindo aquele estímulo maior, vai para um banheiro, solta o ar e tenta sempre solta o ar. Porque quando você começar a organizar a sua respiração, você vai estruturar os hormônios que estão fazendo com que você tenha esse impulso. Chorei na minha última reunião, foi de tanta tristeza do motivo que eu não consegui exatamente, Bruna. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa se preparar antes. Essa aula é muito importante para vocês, meninas, porque quanto mais a gente consegue entender o que está acontecendo aqui dentro, a gente vai conseguir chegar com muito mais segurança para uma reunião. E aí os impulsos biológicos, eles vão estar presentes, eles até precisam, mas a gente vai conseguir direcionar, canalizar para o nosso objetivo. Porque às vezes, dependendo do estímulo, dependendo do motivo pelo qual eu chorei ou pelo qual eu estou com raiva, isso pode me motivar a me colocar numa situação mais estratégica de proteção. Então, tudo é a forma como nós vamos entendendo as nossas respostas e tudo passa pela linguagem. Tudo passa pelo verbal e não verbal, pelo modo pelo qual nós vamos conseguir comunicar isso para as outras pessoas ou não. Então, a raiva, sempre que a gente sente raiva, no filme ele fala muito que a raiva está relacionada à busca por justiça. Então, a pessoa às vezes chora de raiva porque sente que está sendo injustiçado ou porque alguém ali próximo dela está sendo injustiçado. Então, a raiva, ela sempre está relacionada, com base nos estudos que embasaram esse filme, na busca por justiça. A tristeza esconde uma necessidade. E o seu choro, a sua tristeza, estava expressando a sua necessidade de desenvolver uma resposta. Era aquilo que você queria. Você queria falar, você queria apresentar. E por a gente, às vezes, não conseguir equilibrar a linguagem, os processos mentais e a nossa emoção, às vezes a gente não consegue falar. O nojo é o desgosto, é muito engraçado o nojo no filme, muito engraçado mesmo. E a gente vai lembrando, né, dos momentos que às vezes a gente sente nojo, tanto de situações como de pessoas, tá? Então a gente pode às vezes olhar para uma pessoa, sabe? Ela desperta em nós um sentimento de aversão, a gente quer ficar longe daquela pessoa. Então, o medo sempre aqui ele apresenta como uma questão de segurança. Então, quando nós estamos com medo,
é porque em alguma situação, naquela situação, em algum aspecto, eu estou me sentindo insegura ou estou numa situação de perigo. No filme, o medo fica bem presente no momento que ela tenta fugir de casa. Então, a gente fica bem claro, essa dubiedade dela, eu vou ou não vou. O medo faz com que ela repense se ela está em segurança ou não. E a alegria. Essa questão, a alegria sempre garante essa felicidade. E algo super importante com relação a esse filme, quando a gente pensa com relação às nossas emoções, não tem nada de errado. Que nem a Bruna falou, gente, não tem nada de errado você chorar, você se sentir triste, você perder a voz. Está tudo certo. Por quê? Porque as nossas emoções, quando elas vêm à tona, e elas mostram por meio da linguagem, desses impulsos biológicos, elas estão nos dando sinais que existe algum elemento que não está sincronizado. É um sinal. E é ótimo porque quando... Não estou falando que é bom, gente, mas assim, é um sinal de alerta, expressão facial nas reuniões. Isso daí exatamente, é o não verbal, essas são as microexpressões. O que acontece? Quando nós temos esses impulsos, o que é importante da gente fazer? A gente saber analisar esses impulsos. Lembra que naquela nossa live que eu fiz com a Elis, eu falei sobre a gente ficar muito atento, analisar os outros, perceber, ter essa comunicação estratégica, analisar as emoções, as nossas emoções e as emoções do outro faz parte de uma comunicação estratégica. Por quê? Dependendo do que eu falo, eu posso despertar no outro alguma dessas emoções, ou raiva, ou tristeza, ou nojo, medo, alegria, e o outro pode despertar em mim. Existem pessoas que vão despertar na gente medo, pelo modo como ela fala. Então, comece a analisar. Analise aquela pessoa que te deixa com tanto medo. Por que ela faz você chorar de medo? Por que às vezes a gente não consegue? Por que às vezes a gente não consegue expressar o nosso conhecimento, se colocar com autoridade, com segurança em determinada situação? Como aquela pessoa se comunica para que a gente tenha esse impulso? Como controlar as expressões? Perceber. O primeiro ponto para a gente controlar esses impulsos visíveis é a gente saber que eles estão presentes. Eu sempre tenho um espelho aqui perto de mim, hoje não está aqui, gente. Melhor amigo que a gente pode ter é um espelho. Primeiro ponto é o espelho. Por quê? Quando nós estamos diante de um espelho, eu sempre oriento vocês a terem um espelho na mesa de trabalho. Tem um espelho, sabe, bonito, assim, como se fosse um porta-retrato ali e tal. Por quê? Porque você só vai conseguir controlar alguma coisa quando você tiver consciência, primeiro, do porquê que ele aparece e como que aquela expressão aparece. O que desperta esse impulso biológico? Então, comece a analisar, observe, nossa, toda vez que o fulano fala, tem gente que às vezes começa a grelar o olho assim, parece que vai engolir a pessoa e vai gerando no outro uma sensação. Tenha um espelho para que você tenha consciência da forma como você responde. Comece a se analisar no espelho quando você está falando no telefone, no celular, com algum amigo, algum conhecido. Use isso como uma ferramenta para você ir descobrindo e percebendo. Primeiro a gente precisa perceber e depois a gente vai trabalhar esse controle. Então, primeiro ponto, percebe qual é a expressão, por que essa expressão aparece e depois você vai trabalhar. Porque eu não gosto, Vânia, de falar assim, gente, faça isso, faça aquilo, porque cada um de nós, a gente sabe o motivo, a causa dessa expressão. Então, primeiro ponto, sempre se observe. Por que ela aparece? E a partir da sua compreensão de entender qual é o motivo daquela expressão estar presente, né, esse impulso biológico, você vai saber exatamente como controlar, porque você vai minimizar essa resposta de um modo que você fique confortável. Então, elas são muito importantes. A gente só precisa saber como lidar com elas em situações para que a gente não gere desconforto na pessoa que está recebendo a nossa mensagem.
mas consciência. Sempre que nós temos consciência que a nossa expressão, que aquela microexpressão específica acontece, a gente consegue trabalhar todo o controle que a gente vai ter sobre ela. Porque, gente, o nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes. É aquela teoria do cérebro trino que eu acredito que, não sei se vocês sabem, mas sempre que a gente fala sobre as respostas que o nosso cérebro dá, eu gosto de pensar nos níveis, dos diferentes níveis evolutivos do nosso cérebro. Então, o cérebro trino é o quê? A gente tem uma parte que é reptiliana, que está relacionada aos instintos e aos impulsos, uma parte que é relacionada às emoções e os sentimentos, que é que a gente chama da parte mamífera, e a última camada, que é a parte racional. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente fala sobre felicidade e quando a gente assiste o filme divertidamente, a gente consegue entender por que é a alegria que quer ter o controle de tudo o tempo inteiro. Aquela personagem, ela é incrível e ela quer controlar. Quem assistiu o filme aí lembra. Ela quer controlar tudo. O objetivo dela é que a Hayley esteja feliz o tempo inteiro. E por que isso acontece? É uma resposta instintiva. O nosso cérebro, ele foge da dor em busca do prazer. Então, essa questão da gente pensar sobre a alegria, às vezes você não se coloca, não apresenta a sua opinião, a sua perspectiva sobre um determinado assunto. Por quê? Porque o seu cérebro te sabota. Ele fala assim, capaz, Carol, você não vai falar nada, não. Imagina se os outros não entendem o que você vai falar. Imagina se eles não concordam com o seu objetivo. Imagina a dor que vai ser você ter que ter um argumento contrário disso. Então, o nosso cérebro, essa parte do nosso cérebro, que não é o neocórtex, a parte racional, ele fica o tempo inteiro tentando nos sabotar. E é isso que a alegria faz. Ela quer levar a gente para todos os momentos de alegria. Mas nem sempre estar em um momento de pleno conforto é aquele, sabe, o quentinho não é o quentinho que vai fazer com que a gente seja uma referência no nosso trabalho. Então, entender as situações e o que nós precisamos fazer, como nós devemos agir para conseguir superar esse nível de sabotagem do nosso cérebro. Então, considerar todas as nossas emoções sempre. Todas elas têm um papel muito importante no nosso desenvolvimento pessoal, nas nossas relações e principalmente na compreensão de como nós reagimos, como nós funcionamos diante dos estímulos que nós estamos recebendo o tempo inteiro. Para finalizar, eu trouxe essa estrutura aqui para vocês, que é todas as nossas respostas, elas partem de um elemento pré-definido. Não que seja um elemento pré-definido, mas ela tem uma estrutura básica, simplificando o divertidamente para a gente aplicar no nosso dia a dia. Se fosse algo que eu ia pedir para vocês anotarem, seria isso. Porque quando você consegue aplicar esse passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês agora no final, você consegue ter muito mais consciência. O que é consciência, Val? Estar junto do conhecimento, saber quais são os seus impulsos, como você responde, por que uma emoção ela permanece num determinado momento, por que você chora, por que perde a voz, por que trava, por que não consegue lembrar de informações importantes. Tudo isso está falando sobre a compreensão do nosso painel de controle. Então, quando a gente descobre, gente, como que a gente funciona, é libertador. Porque a gente vai conseguir estruturar o nosso conhecimento, a nossa mensagem, os nossos objetivos, do modo que funcione para a gente. E por que eu gosto de trazer esse tipo de perspectiva para a gente pensar aqui? Porque cada um de nós tem um funcionamento único. Nós temos elementos universais, mas as nossas respostas podem ser diferentes. Tudo é baseado na nossa evolução de vida, na forma como nós amadurecemos as nossas experiências. Então, sempre pensar que tem uma resposta, por exemplo, aqui que eu coloquei, para que a gente tenha um impulso biológico visível, primeiro, a gente tem uma pré-condição. O que é a pré-condição? A pré-condição, ela fala sobre como você está naquele momento. Por exemplo,
Pode ser que o dia que a Bruna chorou na última reunião seja porque ela não tenha conseguido dormir na noite anterior. Ela pode ter ficado tão estressada, pensando tanto naquela reunião que ela ia ter ali, que aquilo travou o sono dela. Pelo fato dela não conseguir dormir, ela ficou muito cansada. Então, essa é uma pré-condição. E quando nós estamos muito cansadas, todo o nosso processo de linguagem ele fica comprometido quando a gente está com sono. Por quê? Porque a ligação entre um neurônio e outro, ela não vai acontecer, vai ficar comprometida, a gente não vai conseguir conectar informações importantes. Então, pode ser que a Bruna estivesse tão cansada porque ela não conseguiu dormir, e aí, no momento, o gatilho. Quando a gente fala sobre o gatilho, o que é? O estalo que você teve naquela reunião, ou o momento em que o chefe pediu para você falar ou apresentar a sua ideia e você não conseguiu. Quando o gatilho foi essa reunião, você pode ter se lembrado de outros momentos em que você não conseguiu falar em uma reunião, não conseguiu apresentar a sua perspectiva, a sua opinião, as suas ideias. O gatilho está bem relacionado a questões do passado, que a gente já viveu, e a gente relembra. E aquele momento em que seu chefe falou assim, Bruna, o que você pensa sobre isso? Qual que é a sua perspectiva para a gente resolver esse problema? Então, esse foi o gatilho. O estado que a Bruna entrou, como ela falou aqui, ela entrou num estado de tristeza. Ela ficou muito triste, por quê? Porque ela não conseguiu se expressar. Ela pode ter se sentido incapaz, incoerente. A gente coloca vários estados às nossas emoções. E esse estado fez com que ela tivesse essa reação. Então, quando a gente tem essa reação, nós temos as alterações fisiológicas, por exemplo, o choro. Às vezes a gente cai toda a nossa postura, assim. Comece a observar quando a gente, sabe, é pega de surpresa ou quando a gente não consegue responder a uma expectativa que o outro tem da gente quando pede a nossa opinião ou quando nós não conseguimos suprir uma expectativa que nós temos sobre nós mesmos, a nossa postura cai, a respiração diminui, o nosso tom de voz baixa, a voz fica embargada, aumenta o nível de tensão em toda essa região, os músculos da face, eles ficam tensos, e para equilibrar todo esse desequilíbrio emocional que a gente gerou por conta desse gatilho, nós choramos. O choro, pode ver que depois que a gente chora, a gente fica aliviado. Eu, pelo menos, quando eu sou chorona, gente, eu sou chorona. Então, dá aquele alívio, assim, parece que entra uma paz, né, gente? Por quê? Porque a gente teve esse impulso que vai equilibrar. Só que a gente precisa entender o seguinte, o choro, numa reunião de trabalho, ele pode ser uma ação destrutiva. Por quê, Val? Porque ele é uma resposta, um impulso a algo que eu não consegui realizar. E normalmente quando nós choramos, nós não vamos conseguir, porque é uma desestabilização com relação às nossas emoções, e nós não vamos conseguir apresentar aquilo que nós queremos. Porque o nível de tensão foi muito grande. Então a gente sempre tem que pensar como atuar num estado desse, chorei. Como que essa ação, ou o que fazer para não chorar? Como não chorar, Val? Em uma ação, porque a resposta desse estado gerou uma ação destrutiva, a Bruna não queria. E como que a gente pode inverter para ser uma ação construtiva? Existe algo que é muito importante, porque às vezes o choro, ele pode estar também bem associado com a vergonha. Você tem muita vergonha de falar, de compartilhar, de contar sobre a sua ideia, e aí você chora. Mas o que faz com que a gente trabalhe a vergonha? Se é um ambiente que você se sinta seguro, diga a forma como você está se sentindo, compartilhe. Então, uma ação construtiva, Bruna, para a sua próxima reunião, você pode agir da seguinte forma, falar, eu agradeço a oportunidade, né, de compartilhar com vocês, mas, gente, deixa eu contar aqui para vocês, nesse momento eu estou muito tensa. Eu quero muito trazer a minha perspectiva, a minha opinião, a minha ideia sobre esse projeto,
mas eu estou tensa, eu estou com medo, eu me sinto insegura de vocês não aceitarem. As pessoas vão falar assim, nossa, Bruna, não fica assim, porque eu também estou me sentindo assim. Então, esse é um ponto de toda vez que nós compartilhamos os nossos estados internos, nós geramos em nós muita coragem. Porque para a gente compartilhar precisa ter coragem. E também empatia por quem está em volta. É um exercício muito positivo. Veio aquela vontade de chorar, levanta a mão e fala assim, pessoal, não estou confortável nesse momento, expresse, compartilhe, porque assim você deixa de ter uma ação destrutiva e passa a ter uma ação construtiva com relação àquele impulso que você está vivendo naquele momento. E conforme nós vamos tendo consciência acerca das nossas emoções e das nossas respostas, maior é a nossa forma de transformar esses modos destrutivos em aspectos construtivos. E eu expliquei bem certinho sobre como a gente ir transformando todas as ações, as ações destrutivas que estão presentes com relação às nossas emoções em ações construtivas. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem o controle sobre a nossa mesa. Nossa mesa de controle que perpassa pela linguagem, pelas funções mentais e principalmente pela compreensão das nossas emoções.